A mensagem de Deus nesta noite se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 21 até o verso 27. Deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus. Do verso 21 até o verso 27. Todos acharam? Amém? Eu ainda não vou ler o texto, mas quero contar uma pequena história de introdução. Quando estávamos lá em Viamão, Rio Grande do Sul, estávamos ajudando o meu sogro na plantação de um trabalho missionário, e tinha uma pedra bem grande no terreno da igreja. E ele contratou uma pessoa, um especialista, para quebrar as pedras. Tá? E batia com um martelo e com uma cunha, certo? E quebrar toda a pedra. Então eu fui ajudá-lo para ele não ficar sozinho, ajudar a carregar pedras. Na época eu já tinha adquirido uma hérnia de disco. E no final da manhã eu cheguei para o meu sogro: sogro, não aguento mais. Não aguento mais. Deu a minha força, vai até aqui, não aguento mais. Conversando com o presbítero Gilson, um homem bem mais forte que eu, apesar da idade, ele está ali, ó. Ele contou que foi fazer uma entrega 100 peças de uma lajota, e cada lajota pesava 30 quilos. Ele fez toda essa entrega com os seus ajudantes. A pessoa não quis, devolveu. Eles foram lá, pegou tudinho, carregou todo esse peso e colocou no caminhão. Carregar as coisas às vezes pode ser difícil. Às vezes nós carregamos problemas, angústias da alma. Talvez você tenha carregado alguma coisa com dificuldade, ou esteja carregando alguma coisa com muita dificuldade. E o texto de hoje nos mostra que Jesus anuncia a sua morte. Anuncia, em outras palavras, que vai carregar a cruz. Começa assim um texto: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens. Até aqui. Por 3 vezes o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a sua morte, a sua paixão aos discípulos, e revelou assim o grande segredo da cruz. Cristo, na sua missão, ele tinha a visão da cruz, porque para isso ele veio. Ele veio em obediência ao Pai, e essa obediência o levou até a cruz. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19, 20 e 22, Jesus disse: destrua o santuário e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Referindo-se ao quê? A ressurreição, referindo-se ao seu corpo. No verso 22, diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Até então,
os discípulos não entendiam bem o que significava essa morte de Jesus Cristo. Ou ainda, Jesus também disse em João capítulo 3, verso 14, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então a visão da cruz, a visão da missão, o foco de Jesus estava realmente em caminhar para Jerusalém, em caminhar para a cruz e carregar esse objeto de execução. E foi justamente em Jerusalém que ele chegou ao alvo da sua missão. Lá se cumpriu o fim e o início. É isso mesmo? Fim e início? Não está invertido essas coisas? Não, é isso mesmo. Fim e início. Fim da vida terrena de Jesus. Início do Jesus ressuscitado e depois glorificado. Fim da antiga aliança. Início da nova aliança. Início do cristianismo, da igreja. Mas a reação dos discípulos não foi das melhores. Foi de perplexidade, de assombro, de escândalo. Por quê? Eles já tinham visto judeus rebeldes sendo crucificados. E quem era crucificado, conforme Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 e 23, era maldição, era maldito de Deus. Era uma visão horrível para o povo judeu. Por isso, é humanamente compreensível a reação de Pedro. E qual foi a reação de Pedro? Chamou Jesus à parte. E nesse diálogo, podemos identificar aqui dois aspectos importantes para a nossa fé. O primeiro aspecto é o não de Pedro para a cruz. E o segundo, o imutável sim de Jesus para a cruz. Para Pedro, poderia ser o fim. A cruz para o Pedro, a morte de Jesus, a morte do Filho de Deus. E ele confessou, testemunhou, declarou que Jesus era o Filho do Deus, Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que não foi nem carne nem sangue que revelou isso para ele, mas o Espírito do Pai. Por isso, para Pedro, era uma situação de perplexidade. Ele não estava preparado para aquilo. Ele não entendia o que significava aquilo. Talvez ele fosse perder o seu melhor amigo, o seu Senhor e o seu Mestre. E além disso, Jesus seria morto traiçoeiramente, conforme o texto diz, seria morto pelos escribas, aqueles que detinham o conhecimento, a lei, os sumos sacerdotes e os anciãos. Talvez Pedro tenha pensado, como muitos cristãos pensam de maneira errada, se Deus é Deus, vai castigar apenas os injustos. Muitas vezes nós queremos manipular e conformar alguma coisa para dar aquele jeitinho. Se Deus é Deus, não, Deus é Deus independente do que nós pensamos. Quando ele se revela para Moisés, na sarça ardente, ele diz: eu sou o que sou. Esse é o nosso Deus. Pedro ficou assustado com o futuro da igreja, da qual ele se tornou um representante, porque Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja indestrutível. E agora, o Senhor da igreja vai morrer? O não de Pedro para a cruz é o nosso não para a cruz. Muitas vezes fugimos de tudo aquilo que significa cruz,
de tudo aquilo que significa morte, de tudo aquilo que significa renúncia. Ou amor, por que não dizer amor? Porque amor é sacrificar-se. Amor é abrir mão. E o nosso eu não quer isso. Eu não quero morrer. Eu não quero renunciar. Eu não quero contribuir. Eu não quero servir. Eu quero ficar em casa ao invés de estar na igreja. O nosso eu se rebela. E o nosso eu reflete justamente a palavra de Jesus. A palavra que Jesus disse a Pedro, qual foi? Você não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. O nosso eu é o nosso eu carnal, é a nossa natureza pecaminosa. E todas as vezes que dizemos não para a cruz, ou para o negar-se a si mesmo, estamos dizendo que não queremos carregar a cruz. E isso reflete no nosso egoísmo, no egoísmo humano. Nós podemos ver isso nas expressões: minha casa, meu carro, meu dinheiro, tudo é meu. E tudo isso é uma âncora que prende você nas coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Não se prenda a essas coisas, mas administre com sabedoria. Seu desafio é amar a Deus. E amar de todo o coração, amar de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças. Seu desafio é colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ao não de Pedro, escutamos aquele imutável sim de Jesus para a cruz. Jesus chama Pedro a atenção e diz: arreda, Satanás, vai para trás, porque você é contra mim. Pedro, em sua boa intenção, entre aspas, se projetava na frente de Jesus, se colocava na frente, conduzia Jesus para o lado. Mas é isso que um discípulo deve fazer? Não. Jesus o recoloca para trás. O discípulo tem que seguir o seu mestre. E para seguir, Jesus tem que estar na frente. Jesus o reposiciona. Porque Pedro, por um instante, deixou de seguir Jesus. O termo Satanás, dito a Pedro, é uma palavra muito dura, muito forte. Mas significa, e tem esse sentido: você está no meu caminho. Você é um obstáculo. Você é uma pedra de tropeço. E quando o cristão deixa de olhar para as Escrituras e começa a olhar para si mesmo e usar os seus achismos, esses achismos não têm nada a ver com a palavra de Deus. Por isso, não cogitas a palavra de Deus. Contudo, o sim de Jesus para a cruz permanece inabalável. Por isso, toda vez que caminhamos para a cruz, temos uma vida em Jesus Cristo. Jesus encerra esse anúncio de sua paixão, esse anúncio de sua morte, dizendo: se alguém quer vir a mim, se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. A palavra querer representa uma decisão séria. E o negar-se a si mesmo significa renunciar a si mesmo, rejeitar-se a si próprio. Significa caçar o direito de existência desse eu, que muitas vezes é melindroso. Sabe aquela pessoa melindrosa? Qualquer coisa fica ofendida. É o eu. Ou autoritário, ou até teimoso. O nosso eu é assim.
muitas vezes quer tomar a frente de Jesus e não ir atrás de Jesus, seguindo como discípulo. Eu pergunto para você, Jesus é seu Senhor? Você está se colocando aonde? Do lado, na frente ou atrás dele? Se ele é seu Senhor, então tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Era costume entre os romanos que o condenado à morte tinha de carregar o instrumento da sua execução. Aquele travessão, aquela parte horizontal da cruz que o condenado levava até o local da sua crucificação, pesava aproximadamente 50 quilos. Um saco de cimento. Quem já carregou aqui um saco de cimento? É pesado. Jesus já tinha sido açoitado. Suas costas estavam feridas. Ele estava exausto. E ele teve que subir o Gólgota com aquele peso. E ele decididamente foi até o fim. Mesmo caindo, ele levantava. Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Ele foi obediente e obediente até a cruz. Tomar a sua cruz significa estar firme. Significa decididamente colocar a mão no meio do objeto da sua própria execução. E podemos dizer que esse objeto é o seu eu. Cada um tem uma cruz particular. Nem todos têm a mesma cruz. Talvez sua cruz possa ser a língua. Talvez sua cruz possa ser o dinheiro. Talvez a sua cruz esteja na área sexual. Talvez a sua cruz seja um trabalho com dificuldades. E significa a morte do eu. Talvez uma necessidade física. Talvez superiores injustos. Ou subordinados rebeldes. Talvez um aluno teimoso. Talvez um parente problemático. Talvez uma enfermidade. Não importa. Tudo isso, na ótica de Deus, é um meio de você executar o seu eu, de você negar-se a si mesmo, de carregar a cruz. E é dessa maneira que temos que entender a palavra: tome a sua cruz e siga-me. Na passagem pela Galileia, Jesus fez vários sinais, vários milagres. As pessoas que eram acolhidas por Jesus, através do ensino do reino, através da multiplicação dos pães e dos peixes, glorificavam a Deus. Mas para aqueles que queriam decididamente seguir Jesus, Jesus disse: negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Não era um caminho de felicidade e nem de prosperidade, mas um caminho de sofrimento. E o caminho de Jesus o levou para a cruz. Ele carregou a cruz, suportou o peso na cruz, foi cravado na cruz e desfaleceu, ou seja, morreu na cruz. Foi sepultado, mas a morte não pôde deter o Filho de Deus. Ele tomou a sua vida de volta e ressuscitou. Tudo que dificulta a sua trajetória de vida, as pressões, as inibições, as dificuldades pessoais, as mágoas que corroem as entranhas, tudo isso eu posso considerar como a cruz, que cabe a mim carregar, mas sempre olhando para Jesus Cristo, andando nas pegadas do nosso Senhor.
Em lugar de vida, aparentemente parece que Jesus traz a morte mais dolorosa e amarga, porém, não a morte qualquer, uma morte do nosso eu. Todavia, essa morte do nosso eu, autoritário, teimoso, é o único caminho para a vida verdadeira em Jesus Cristo. E quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por minha causa vai achá-la. Querer ficar vivo no egoísmo gera morte e leva o distanciamento de Deus. Todavia, buscar a Deus, ansiar a Deus para conduzir esse nosso eu à morte, vai gerar vida. O sentido da vida somente se revela no lugar e na hora em que aparece a morte de tudo que nós achamos que temos. Somos presos às coisas materiais e devemos nos desprender disso. Porque o que aproveitará o homem? Ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma. Sua alma é impagável. Só temos uma vida aqui. Depois da morte não tem jeito. Depois da morte, mesmo que você tivesse acesso à sua conta bancária, não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Porque o nosso caminho, o caminho da vida, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O verso 27 diz: porque o Filho do Homem irá vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vai recompensar a todos seus filhos e vai verificar os servos fiéis e infiéis. Os fiéis vão receber o convite. Entra na alegria, entra no gozo do seu Senhor, porque foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Somos mordomos, somos administradores, e não temos nada nesse mundo. E devemos administrar tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, com sabedoria. Multiplicar aquilo que recebemos de Deus. E serão avaliadas a obediência e nossa luta pessoal pela santidade. E naquele dia, poderemos vê-lo como ele é, porque estaremos transformados, com um corpo também glorioso, porque ele nos comprou com o seu precioso sangue. Por isso, meu irmão e minha irmã, temos dificuldade na vida? Temos. É a nossa cruz que temos que carregar. E cada um de maneira particular tem uma cruz. Mas não podemos desistir. Jesus disse: negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Então, siga-me. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida esta noite. Lembre que nesse caminho, você tem que tomar a mesma posição de Jesus. Caminhe em direção à cruz. E em Cristo teremos vida. O caminho para a vida, então, passa pela cruz. Amém? Vamos orar nesse momento?